Seja muito bem-vindo à segunda aula da trilha Identidade Humana e Autoconhecimento. Para dar seguimento então aqui na nossa trilha, na nossa jornada, vamos começar falando sobre um mito muito antigo e um tanto desconhecido, na verdade, talvez até pela sua antiguidade, que é o mito de Glauco. Não vamos confundir com o mito de Glauco e Sila, que aí estamos falando de um outro mito, né, do filósofo romano Ovídio. Não é esse o caso. Vamos tratar de um mito de Glauco, bem mais antigo do que o de Glauco e Sila, e que fala justamente sobre a essência humana, a origem do ser humano. É um mito muito bonito, também com diversas versões, e que vai falar justamente dessa essência, dessa nossa origem divina, né? Glauco, que era um jovem, um deus jovem, uma divindade jovem, que apreciava muito os seres humanos. Se conta que ele costumava observar muito a vida na Terra. Tinha muita curiosidade em saber como era a vida entre os seres humanos. E ficava, então, de algum lugar, observando o planeta Terra, observando dos céus a vida cotidiana dos seres humanos. Se conta que em determinado momento, Glauco, então, se desequilibra numa certa atrapalhação, ele acaba caindo no planeta Terra, acaba, né, algumas versões até falam que ele estava na pontinha da nuvem observando a vida na Terra e acaba então mergulhando, né, mergulhando nessa vida material, mergulhando no planeta Terra e cai no fundo de um oceano e fica desacordado durante milhões e milhões de anos. Como qualquer criatura ou qualquer corpo, né, qualquer objeto que fique durante muito tempo embaixo da água, Glauco acabou tendo o seu corpo totalmente transfigurado ao longo de todos esses anos, né? Algumas cracas nasceram sobre ele, algumas cascas, alguns animais cresceram também, algumas plantas acabaram se proliferando e transformando completamente a sua imagem, a sua figura, certo? De modo que ele até ficou um tanto monstruoso, né? Parecendo um grande monstro marítimo. Ele se conta que em determinado momento ele desperta desse sono profundo. Vamos lembrar, né, que tudo isso é uma linguagem simbólica e que ele, como uma divindade, na verdade possui a vida eterna, né? Então esse sono profundo pode ser de alguma forma simbolicamente uma morte, mas ele não morre efetivamente, mas adormece então durante todos esses anos. Ao despertar, então, né, ele percebe a sua condição e, bom, se conta que ao voltar para a superfície, né, ele encontra uma terra, encontra uma praia, onde ele começa então a se dar conta da sua nova condição. Observa, curioso, né, o seu corpo, como ele ficou adormecido por tanto tempo. Se conta que nessa queda ele bateu a cabeça e perdeu a memória. E ele então começa a olhar curioso, né, para o seu, sem se lembrar da sua vida pregressa, sem se lembrar de quem era, começa a olhar o seu corpo e chega a se enxergar no reflexo da água, né, e fica muito assustado, fica realmente assombrado e se identifica com aquilo, né, a partir daquele momento, como se realmente tivesse nascido naquele momento, se observa e se identifica como um monstro, como um verdadeiro monstro, né? Então, começa a vagar pela Terra, começa a ter suas experiências, né? Identificado com toda aquela figura, com todo aquele corpo, tudo que ele conhece é aquilo, né? Começa então a ter suas experiências. Novamente, né? Esquecido da sua origem, esquecido quem ele realmente era. Bem, nem passava pela cabeça dele a sua vida pregressa e muito menos a grande beleza que ele tinha, né, como uma divindade. E tampouco lembrava da sua luz também, como um ser divino que
até resplandecia e tinha um certo brilho. À medida que ele começa a caminhar, vagar pelo planeta, a ter suas experiências, Glauco então começa a perceber que algo estranho começa a acontecer com o seu corpo. Começa a ouvir uns barulhos, começa a ouvir um barulho de craquelar, ele começa a sentir o seu corpo se transformando e algumas partes do seu corpo, inclusive no movimento, começam a secar, quebrar e cair. Inclusive, começa a perder partes do seu corpo ao longo do caminho, ao longo da trajetória. E o que é mais interessante, algumas versões do mito muito bonitas vão contar que no lugar onde essas cracas, onde o corpo dele se desprendia, né, daquele lugar saíam feixes de luz. Imaginem o assombro dele ao descobrir que por baixo de toda aquela carapaça, por baixo de todo aquele corpo monstruoso, na verdade, saía, né, luz, tinha luz ali embaixo, quem diria? E ele notou que quanto mais ele caminhava, quanto mais aventuras ele vivia e quanto mais experiência ele tinha, mais feixes de luz apareciam e mais dessas substâncias que não faziam parte da sua verdadeira essência caíam, se desprendiam. Né? Ele era cada vez mais ele mesmo, cada vez menos aquelas cascas que por muito tempo o protegeram, sem dúvida nenhuma, né? Especialmente embaixo do mar. Por muito tempo foram realmente necessárias, mas que não diziam respeito à sua própria essência. O que ele era não eram aquelas cascas, aquela armadura, aquela verdadeira armadura que foi criada, e sim a luz que saía de dentro. E à medida que ele ia se desprendendo dessas cascas, ia se sentindo cada vez mais forte, cada vez mais luminoso e entendendo que ele era muito mais aquela luz do que essas cascas. Esse belo mito fala justamente sobre a jornada de todos os seres humanos, a nossa jornada enquanto seres humanos, né? E esse esquecimento, simboliza justamente esse esquecimento que temos a respeito da nossa verdadeira essência. O quanto estamos extremamente apegados, né? Não só a esse corpo material, né? Mas a todas as coisas que achamos necessárias para a nossa vida e que algumas até são, porém, nos identificamos tanto que acabamos nos tornando muito dependentes delas e esquecemos quem realmente somos e acabamos, inclusive, sendo tiranizados por essas coisas, né? Mas vamos voltar, então, no primeiro ponto inicial, que é esse esquecimento, né? Tem uma frase muito bonita, muito verdadeira, que é atribuída ao mago Merlin dos contos arturianos, né? E que fala que o mal do ser humano é o esquecimento e o maior deles é esquecer-se quem se é. Bom, a gente às vezes não lembra nem o que comeu ontem, nem o que fez semana passada, né? Então, que dirá outras experiências que vivemos, né? O quanto, na verdade, vão passando os anos e a gente realmente vai se esquecendo. Então, o que mais será que nós nos esquecemos? Né? O maior mal do ser humano é o esquecimento e o maior deles é esquecer-se quem se é. O grande aprendizado, né, justamente que podemos ter com Glauco é justamente como podemos nos lembrar de quem somos em cada uma das nossas ações cotidianas. É evidente que no dia a dia eu vou me comportar de determinada forma num ambiente familiar, vou me comportar de uma outra forma no ambiente de trabalho, vou transitar pelo mundo de diferentes formas. Mas se estou realmente identificado com a minha verdadeira essência, eu não vou me sentir fragmentado à medida que ajo no mundo, né? Eu tenho que buscar esse centro, descobrir quem realmente sou, descobrir essa essência para, no dia a dia, poder ser cada vez mais eu mesmo, ainda que as formas sejam diferentes, né? O esquecimento de saber quem se é,
a gente pode levar num plano mais profundo, como esse mito, né, de lembrar da nossa origem divina, de relembrar o que nós falamos na aula 1, né, de que o que os próprios heróis nos relembram nos mitos. Podemos levar até nessa perspectiva bem profunda, né, de nos conectar novamente com o propósito de ser humano, né? Mas também numa outra chave de interpretação, podemos observar no cotidiano, né, o quanto eu estou lembrado de quem eu sou à medida que vou agindo no mundo, né? O quanto tem de mim nas atitudes do dia a dia, em como eu me relaciono com as pessoas, em como eu ajo ou penso, faço as coisas ou sou pensado, né? O quanto eu lembro de todo o meu potencial, lembro quem eu sou em todas as ações, em todos os momentos do meu dia. E como eu disse, né, se a gente muitas vezes não lembra nem o que fez ontem, né, será que não precisamos recobrar a atenção? Porque a memória, ela é uma faculdade, né, uma potencialidade, uma ferramenta que o ser humano tem, que está diretamente relacionada com a atenção. O quanto mais eu vivo de forma presente e atenta ao meu dia a dia, né, mais eu vou conseguir conectar com essa memória. E como é que nós vamos dar passos adiante? Como é que nós vamos crescer sem a memória? Isso que é muito interessante, né? Porque o crescimento, a nossa evolução, o nosso trabalho de desenvolvimento interno, ele está diretamente relacionado com a memória e, portanto, com a atenção. Ou seja, quanto mais eu viver de forma presente e atenta, entregue a cada momento, mais eu vou ter memória e, consequentemente, mais vou poder avançar. Como é que eu vou avançar se não lançar mão da memória? Vocês imaginem se todos os dias tivéssemos que aprender a caminhar. Se todos os dias a gente acordasse e tivesse que aprender de novo como escovar os dentes, como caminhar, como falar, como ler e escrever. Isso tudo são hábitos introjetados e uma vez aprendidos a gente vai só lapidando e depurando, né? E ganhando mais consciência. Porém, as experiências também são assim. Outras experiências afetivas, psicológicas, precisamos também tornar um hábito a gente captar, não é carregar, né, todo o peso das experiências, mas o aprendizado de cada uma delas. Né? Também não seria possível nós vagarmos pelo mundo e sairmos aí vida fora, né, sem também desapegar e esquecer, entre aspas, de algumas coisas, né? Mas o que precisa, geralmente o que a gente lembra é a experiência negativa. Geralmente a gente lembra do peso, do aspecto emocional, do impacto emocional que tivemos das experiências e não das experiências em si. Geralmente a gente fica guardado com mágoas, né? Carregamos mágoas, carregamos pesos, vamos pesando a nossa experiência, né? Que na verdade só nos aprisiona, porque o que realmente vai fazer com que a gente avance são as experiências que nós retirarmos, realmente o aprendizado que fica dessas experiências, certo? Então, tentando explicar novamente, né? Nós vamos avançar à medida que tivermos memória, especialmente das experiências, dos aprendizados das experiências, e não do impacto emocional que elas nos geram. E assim vamos avançando. Então, essa questão da memória e do esquecimento é um grande aprendizado que podemos ter com a história de Glauco. Esses outros hábitos também da alma, como eu falava, e não só do corpo, né? Irmos desenvolvendo hábitos, bons hábitos, para que a alma ou a nossa psique tenha a memória do aprendizado das experiências, para que possamos alçar voos e a partir daí não precisar sempre cair nas mesmas provas, nos mesmos erros, né? Tropeçar nas mesmas questões, para realmente podermos avançar. Um bom termômetro para saber se estamos avançando ou não nas nossas experiências é quando os problemas mudam. E aqui eu estou usando a palavra problema, mas
eu já quero dizer que eu uso problema no sentido de provas, né? O ser humano, ele não tem problemas do ponto de vista de quem está numa busca de autodesenvolvimento. Precisamos olhar os problemas como desafios, né? Então a gente está com um olhar mítico aqui, né, buscando nos tornarmos heróis do nosso próprio cotidiano. Então, um herói nunca vai ter problema, ele vai ter desafios, ele vai ter provas a cumprir, né, para poder se desenvolver. E bom, uma outra chave fundamental desse mito, né, vai ser justamente o colocar-se em movimento. Veja que Glauco, ele só começa a enxergar a sua própria identidade, perceber que existe algo além para aquele corpo, além daquela armadura, né? À medida que ele caminha, à medida que ele se põe em movimento, à medida que ele vai para a vida ter suas experiências, né? Então, precisamos caminhar para reconhecer nossa verdadeira natureza, né? É uma jornada que nós precisamos empreender e para crescer e para evoluir. Se não nos movermos, nada acontecerá. Nossa, mas que coisa óbvia. Mais ou menos, né? Mais ou menos porque muitas vezes até acontece, porque quando não decidimos, a vida muitas vezes decide por nós, porque as coisas estão em movimento, né? O grande segredo é sabermos nos mover fluindo com os movimentos da vida, né? Mas para isso nós precisamos sair da inércia e nos colocarmos nessa jornada. E não evoluiremos e não vamos construir nada, nem para nós, nem para o mundo, se não nos pusermos nesse movimento. Tem uma frase muito bonita atribuída a Sócrates, né, através do seu discípulo Platão, seu discípulo mais famoso, mais conhecido, badalado Platão, e que fala justamente, né, tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Né? Então essa frase ela é muito icônica no sentido de que também qualquer ação, qualquer impacto que eu queira ter no mundo, qualquer atitude que eu queira, qualquer resultado que eu queira ter vai depender primeiro desse movimento. Outra coisa que parece muito óbvia, porém no dia a dia muitas vezes esperamos resultados, mas não estamos de fato nos colocando no campo de batalhas, não estamos de fato empreendendo essa jornada e tendo coragem de caminhar, né? E muitas vezes também esperamos resultados diferentes tendo as mesmas atitudes, o que também não faz nenhum sentido nesse ponto de vista, né? Existe um conceito um tanto mal compreendido no Ocidente, que é o conceito de Dharma e Karma. Nesse momento não vou me aprofundar muito, porque não é o objetivo aqui, mas vou dar uma pincelada a respeito desse termo, né, desse conceito de karma, que digo mal compreendido porque muitas vezes a gente utiliza, né, o fulano é o meu karma, né, como se fosse a minha cruz, o meu peso a carregar, né, algo que me lentifica, que me dá trabalho, que me dificulta. Quando na verdade os orientais nos ensinam, todas as tradições orientais nos ensinam que o karma nada mais é do que uma lei de ação e reação, certo? E à medida que nós vamos agindo no mundo, essa reação, ela tem um efeito, um impacto diretamente em nós, né? Com a mesma força, com a mesma direção que estamos indo. Né? Se essa direção, se essas ações estão de acordo às grandes leis, se estão de acordo às leis da natureza, né? Se estão nesse fluir da vida, não estão ferindo nenhum valor humano, nenhum valor universal, bom, a vida vai inclusive abrir os caminhos para nós, inclusive vamos ter uma ajudinha, né? Sempre tem uns ajudantes mágicos que aparecem e as portas vão se abrindo, né? E quantas vezes a gente está no nosso dia a dia, né, colocando muita energia em alguma coisa, tentando, as portas não abrem, né? Talvez seja uma forma da vida nos dizer que aquele não é o caminho a ser empreendido, que talvez aquele caminho não é o melhor para nós. Porque uma outra coisa que os mitos nos ensinam é que a vida é pedagógica. A vida é pedagógica e os próprios deuses não estão aqui para castigar o ser humano, como vimos na primeira aula, mas sim para nos oferecer oportunidades de aprendizado.
Então, uma forma da vida conversar com a gente é esse feedback, é essa resposta através dessa lei do karma, né? Então, realmente, essa lei, ela é importante da gente entender quando a gente está dando esses passos, né? E esperando, então, ter esse retorno do mundo e saber ler, saber decifrar, também faz parte desse aprendizado de linguagem simbólica que vamos ter, né, no nosso desenvolvimento para poder ler os sinais da vida, né? A vida também é simbólica. O que os mitos estão tentando nos mostrar é justamente isso, né? Vamos aprender novamente com eles a linguagem dos símbolos, né, da própria vida. E um outro ensinamento também muito bonito que Glauco nos oferece é justamente que não precisamos ter medo de olhar para dentro, né? Porque o que vai ter lá é luz, né? Muitas vezes esse medo de mergulhar no desconhecido, porque é um desconhecido, né? A nossa vida interior, os nossos processos psicológicos, os nossos aspectos mais internos da alma, são aspectos desconhecidos, porque também estão velados através de símbolos, porque também estão um pouco menos acessíveis, né? É muito mais fácil a gente conhecer o que está fora, né? Tanto que as primeiras coisas que conhecemos a nosso respeito são justamente aspectos físicos. E a primeira coisa que as pessoas que entram em contato conosco vão conhecer também são aspectos físicos, né? A cor dos cabelos, a profissão, onde mora, os gostos, tendências, e aí começa, né? É como conhecer uma pessoa nova, né? Primeiro vou conhecer o aspecto físico, depois começo a conhecer tendências, gostos, preferências, né? Atitudes perante diferentes cenários, até que precisa de um tempo, né? Precisa de uma certa convivência, precisa de uma abertura, né? Eu preciso querer, a pessoa precisa querer também deixar-se conhecer. E conosco mesmos é a mesma coisa. Também é preciso ter essa abertura, também é preciso ter essa vontade, também é preciso ter esse querer muito forte, principalmente porque vamos descobrir muitas coisas que não só não conhecíamos, como também muitas coisas que não vamos gostar. E o que Glauco vem nos ensinar é que por mais que aparentemente sejamos monstros, por mais que aparentemente essas coisas vão gerar medo, angústia ou até mesmo certo rechaço, nojo muitas vezes, né? Não precisamos nos preocupar, porque no fundo, a nossa essência ela é luminosa, a nossa essência ela traz muito valor e ela tem uma origem divina e luminosa. Então, o que vamos encontrar lá dentro é luz. Não é preciso ter medo de mergulhar para conhecer os monstros. Inclusive, esses dias eu até estava lendo uma frase, né, que dizia que se você estiver empreendendo a sua busca interna e não se deparar com o demônio, é porque você está indo na mesma direção que ele. Ou seja, né, é bom que encontre, porque significa que você está indo justamente onde precisa, né, para poder ter essa purificação, poder encontrar-se e encontrar a sua essência e o seu propósito. Então, não ter medo de mergulhar nesse desconhecido, né? Temos vários personagens míticos e até mesmo históricos, né, que nos mostram e são contados, inclusive em escrituras sagradas, né? Temos a história de Buda, que viveu no bosque, né, todas as tentações. Temos o próprio Jesus Cristo, que ficou 40 dias no deserto também, enfrentando o demônio, né? Então, várias histórias que nos relembram dessa necessidade, inclusive um mito que nós vamos ver aqui também, na nossa trilha, né, que vai falar dessa necessidade de entrarmos no nosso próprio mundo interior para ter essas batalhas, mas que não precisamos ter medo,
porque no meio desse labirinto, no meio desses caminhos obscuros, né, o que vamos encontrar no fim é luz. Só que até chegar lá, vamos precisar ter coragem, fé, confiança, né, e batalhar com esses monstros que vamos nos deparar. Então, esse foi o mito de Glauco. Espero que ele ajude nas suas reflexões, né? E até a próxima aula.